Eu. Olá, pessoal. Fato econômico, a economia e na conjuntura não poderia deixar de passar. Eu aqui com meu amigo Moisés, mais uma vez, para a gente falar da reunião do Copom, da super quarta decisão de juros Brasil e Estados Unidos, e fazer uma brincadeira com o Boletim Focus que saiu na segunda-feira. Tudo bom, Moisés? Tudo bem, por isso mesmo que a gente já deixou ali, né, no início, ó, tá aqui o Boletim Já Focus. deixamos ali, engatilhado. É isso aí, tudo certo, André? Vamos lá, então, debater esse assunto que é importante, né? Hoje, mais uma decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, a gente não pode deixar de falar, né, sobre a taxa básica de juros chegar em 15%. Então vamos lá. Eu quero que tu coloque para mim na telinha mais uma vez aí o Boletim Focus que saiu nessa segunda-feira. E se vocês forem dar uma olhadinha ali singelamente na linha Selic para 2025, estava ali, ó, sexta semana consecutiva de taxa Selic mantida em 14,75. Eram pouquíssimos os bancos e o zum do mercado financeiro que dá uma possibilidade da subida dos juros para 15%. Tá? Só que a gente teve como um fator novo, Moisés, essa questão do conflito de Irã com Israel, que tem um impacto ali na região, no Estreito de Hormuz, que é um grande canal onde passa a gasolina, o combustível, o petróleo, tipo o Brent, né? A nível mundial. Isso pode ter um impacto em commodities, pode ter um impacto a nível internacional, essa subida que já teve de quase 10 pontos percentuais ali no preço do petróleo. Eu queria que tu desse uma palavrinha assim no... Não vamos dizer que o Focus errou, né, em não prever uma Selic de 15%, mas eu queria que tu falasse um pouquinho ali da relação dessa Selic de 15% com esse IPCA cada vez mais longe, né? Mais É longe no isso. sentido de que a gente se aproxima do fim do ano e esse 3% e 4,5% parece que não chega. É verdade. Então, esse que é o detalhe. É isso que a gente tem que se concentrar. O objetivo dessa política monetária que a gente está vendo aí é porque a inflação está alta. Não tem outro motivo, entendeu? E aí se pergunta, tá, mas por que que não baixa, né, a taxa básica de juros? Porque daí, né, vai ter mais produção, porque vai ter mais consumo, aquela coisa toda, né? Então é algo que, assim, tipo, todas as políticas, elas têm que chegar ao ponto de buscar um equilíbrio, né, econômico. Mas você vê aqui que ainda nós temos uma expectativa de fechar a inflação em 2025 em 5,25%, essa expectativa do mercado. Então, é uma expectativa acima do teto da meta. Enquanto o Banco Central, o Focus, não prevê, ou então não perceber que existem motivos válidos para sentir que a inflação vai cair para baixo desses 4,5% ou ficar naqueles 4,5%, o Copom vai manter essa política monetária restritiva, né? Porque o objetivo é esse, a gente tem que pensar que esse é o objetivo da taxa básica de juros estar alta. Claro que o setor produtivo vai, né, achar que é muito alto, porque não pode fazer muitos investimentos em função de que o investimento fica caro, porque na hora de você fazer um investimento, né, você vai ter uma taxa mais alta ali de juros, ou então, por exemplo, o consumidor não vai buscar um crédito porque a taxa está alta. Mas daí a pergunta que se faz: e o nível de endividamento das pessoas? Será que isso também não é algo que vai limitar, então, que as pessoas tenham um consumo maior? Porque muita gente diz assim, sim, mas a inflação em 5% não é uma inflação altíssima ainda, só que essa inflação, ela de 5%, né, e é outro detalhe importante, nós estamos com 5%, mas ainda com uma taxa básica de juros alta. Se não tivesse uma taxa básica de juros alta, onde estaria a inflação? E aí você falou sobre a, a geopolítica, né, mundial. Principalmente o petróleo tem esse medo muito grande, né, porque a gente, agora essa guerra que começou entre Israel e Irã,
né, o medo dos analistas em relação à geopolítica e os resultados disso para os outros países, principalmente é o encarecimento do petróleo, como tu bem falou, né, que ainda é o principal combustível. E nós aqui no Brasil somos muito dependentes do petróleo, inclusive, se o petróleo ficar com preço mais alto, ele vai impactar na inflação, né, e isso não tenha dúvida. Então, o que acontece? É que o Irã, como é um grande exportador, né, de petróleo, um grande produtor, desculpa, essa é a palavra mais certa, essa produção toda, ela pode, né, o governo iraniano pode tomar atitudes em relação a estar deixando que esse produto ele flua, né, de forma mais do jeito que está fluindo agora no mundo. Então, quer dizer, ele pode influenciar os preços mundiais através de restringir, digamos assim, né, a venda, a distribuição do petróleo, que eles são o player de mercado nesse tipo de commodity. E, como eu estava dizendo, se aumentar muito o preço do petróleo, a gente vai ter inflação bem pressionada também aqui no Brasil. Naturalmente que o Copom, vendo, né, esse perigo de que a inflação possa ser impactada também pela geopolítica, naturalmente que ele vai tomar atitudes nesse sentido. E também nós percebemos que os Estados Unidos, a situação da economia norte-americana, né, a guerra comercial, tudo isso influencia também nas decisões. Então, se o Copom está mantendo uma taxa básica de juros alta, é porque ele ainda não tem aquela segurança de dizer que não, agora a gente vai ter uma tendência de a inflação ficar dentro das metas. Por enquanto, não existe essa possibilidade. É isso que eu percebo assim, quando o Copom mantém essa taxa de juros mais alta. Tu acredita, Moisés, que essa subida repentina, né? Porque o mercado não estava esperando uma Selic de 15% agora, mesmo que alguns bancos estavam argumentando essa possibilidade. Essa subida veio em função desse aumento de $10 no petróleo tipo Brent, próximo de $75 o barril, e dos resultados ainda positivos e fortes da economia, como emprego, baixa taxa de desemprego, setor de serviço bombando ainda a economia, e o IBCBR que saiu, que é a prévia do PIB, veio com uma alta de 0,16%, acima do que o mercado previa, 0,1%. Então, acredito que esses componentes fizeram com que o Banco Central antecipasse e fizesse essa mais uma alta de 0,25% na Selic? Pode, mas também pode ser que não, porque veja que lá no início do ano, tu deve recordar, porque a gente sempre estava falando sobre isso, que a taxa básica de juros tinha uma tendência de chegar nos 15 ou até passar um pouquinho, né? E tu vê que tem componentes que lá não se tinha. Então, quer dizer, nós temos aí um PIB crescendo, e com o PIB crescendo, né, a população tem mais grana na mão, ou seja, tem mais possibilidade de consumo, com mais possibilidade de consumo, com produção que não acompanha esse consumo, inflação, né? Então, o Copom, ele toma essa atitude porque vê essa tendência ainda. Aí alguém vai dizer, sim, mas como assim? Porque o PIB está bom, e daí vocês estão dizendo que por causa do PIB tem que ter uma taxa básica de juros alta. Não, taxa básica de juros alta é para conter a inflação. Se a taxa básica de juros está alta, é porque a inflação está pressionada. E se as pessoas querem, mesmo assim, continuar consumindo, mesmo tendo, por exemplo, uma taxa básica de juros alta, como eu disse antes, perguntei antes, imagina se tivesse mais baixa essa taxa básica de juros. O problema aqui não é PIB alto, que é uma coisa que todo mundo quer. O problema são dois, né? O primeiro é produção, que vai, né, fazer com que esse consumo ele fique dentro dos patamares, dentro dos limites, dentro né, desse patamar de equilíbrio, e também o tipo de aumento de renda na mão das pessoas, entende? A renda, a produção não está acompanhando ainda a renda, que ela vem de outros fatores, de outras formas que a população está com dinheiro na mão, que é através de incentivos, né? Não através de produção. Então, os analistas, eles colocam essa variável na equação, porque
toda a produção ela tem que ser sustentável também, ou seja, você tem que, não, já se falou várias vezes do tal do voo de galinha, né? Esse voo de galinha que acontece é justamente isso. Por exemplo, o Brasil tem um PIB bom, daqui a pouco cai, né? Por quê? Porque não é produção acompanhando, né? Produção acompanhando renda, e daí o consumo acompanhando a renda e a produção, e aí os níveis de equilíbrio ficam bons para manter uma inflação dentro das metas. Então, é isso que acontece, por isso que o Copom ele está fazendo com que a taxa básica de juros fique alta, porque a gente ainda tem uma inflação alta e não tem nada que mostre hoje na conjuntura econômica brasileira e também nem na geopolítica mundial que a gente vai ter, pelo menos agora, neste momento, algo que vai fazer com que a inflação tenha uma tendência de baixa. Então, para fazer uma explicação rápida desse nosso título, a gente teve Copom, que foi a reunião de hoje, determinou aumento de 0,25 pontos percentuais na Selic, juros agora de 15%. A super quarta, porque teve decisão do Fed, Banco Central Americano, de botar o juro, manter os juros entre 4,25 e 4,5%. E a super quarta ainda, porque os juros no Brasil subiu 0,25, 15%. E o Boletim Focus para a gente fazer uma relação com a previsão que era de manutenção de 14,75 de Selic até o final do ano. Tá? Lembrando uma Acho coisa, que é por aí André? que a gente tem, né, Moisés? Só lembrando uma coisinha, né? Que a gente fala de expectativa do mercado para o final do ano, para fechar o ano de 2025 em 14,75%. Então, nada impede que a gente vai ver ainda essa taxa básica de juros talvez até mais baixa do que esses 14,75%. Até porque nessa reunião do Copom, que definiu essa taxa básica de juros de 15%, o próprio comitê mesmo apontou de que se tiver fatores que vão contribuir para que a inflação fique em patamares, né, que são aceitáveis, a taxa básica de juros vai voltar a cair. Eu achei interessante, Moisés, ali no relatório que eles liberaram logo depois da decisão, é que eles elencaram os fatores externos e os fatores internos. E dentre os fatores internos, eles disseram no relatório que tem efeitos, de um lado, que fazem com que os juros possam cair, e, na mesma mão, tem efeitos da economia que fazem com que os juros continuem altos, né? Linkando ali com a questão dos gastos e política fiscal. Né? Acho que é por aí, né? Mais alguma coisa? Exato. Não, é isso aí, né? Você falou aí, por último, de política fiscal. É outro programa, né? Que a gente pode falar exatamente sobre isso, que é o que também está dentro da conjuntura e é uma das variáveis, né, que os analistas utilizam aí para fazer e tomar essas decisões, como a gente está comentando agora. Isso aí, Moisés. Pessoal, um grande abraço. Fato Econômico, a Economia e a Conjuntura volta de novo com mais Copom, Super Quarta, Boletim Focus e outras informações. Grande abraço a todos. Moisés, um grande abraço. Abraço e até mais. Até a próxima. Valeu!